noite, todo mundo bem? Tudo certinho? Buenas noches, Noite. Boa noite, Denis. ¿cómo Tudo están ótimo e todos? você? Boa Tudo noite, bom? amigos. Tudo em paz. Eu vou disponibilizar a prece de Tapiritza. Vamos a É, disponibilizar la plegaria e de Tapiritza. eu decidi, não é meio que uma sugestão, né? Mas o que eu estou sentindo é que a gente está entrando em alguns termos que são bastante Y estaba pensando difíceis que estamos do entrando Dzogchen. en algunas, E a unas minha palabras sugestão y é que a gente términos leia um difíciles texto hoje de del texto. uma aluna Y mi idea de Nankai es leer un Norbu, texto hoy de que una alumna também de Namkhai Norbu teve contato com que Tenzin Wangyal también Rinpoche tuvo na comunicación Itália con e Tenzin que Wangyal ela Rinpoche dá de uma forma, ela tenta y ella simplificar um pouco intenta a visão do simplificar un Dzogchen. poco la visión del Então Dzogchen. ela tem um texto muito Ella bom, tiene un muito texto muy simples claro sobre a sobre la visão do visión Dzogchen. Dzogchen, Porque a gente vai avançar. E aí a gente vai entrar já na perspectiva de porque Tapiritza, ya hoje na vamos prece de avanzando y vamos a Tapiritza. entrar en la perspectiva de las enseñanzas E de Tapiritza. eu faria agora um período em que a gente vai Y olhar um pouquinho entonces me para parecería algumas coisas. importante ver un poquito de Tem um cosas material que é uma explicação para complementar, de que nos va a ayudar. Jesus, fugiu o nome. Y Já volto. tiene también De um un Rinpoche bom, uma material explicação longa de sobre un a prece de maestro Tapiritza. Bon con Então, una a minha explicación sugestão é que a gente de leia la uma parte desse texto plegaria hoje, de esse Tapiritza. texto sobre a visão Así que Dzogchen. mi idea es A, leer a, ese a, texto a leitura talvez porque ajude esa a lectura gente a es ter um pouco probable mais de que nos clareza. ayude Como é um grupo de estudos, a a gente tener consegue un ir poquito más de abrindo claridad e tudo isso que a gente vai trazendo tem conexão y com a la Tenzin vez Wangyal esos Rinpoche. textos que vamos trayendo Então, tienen essa autora é uma italiana, conexión ela con Tenzin fala do Wangyal Dzogchen Rinpoche. a partir da tradição Nyingma e do Bon, Esta e autora aí ela vai habla trazendo alguns del elementos Dzogchen bastante importantes en la tradición para Nyingma nós. E y el na Bon, semana que vem, a gente vai ler talvez y la semana que leia viene esse texto do vamos a tener un texto allí, no se está acordando, Tenzin Tenzin Nandak, Nandak, o el principal parceiro do principal Bon, e eu maestro de não Bon. lembrava o nome dele agora, que fugiu, voltou. Ele Un texto en el explicando cual él explica item a item da prece de Tapiritza. bien Eu acho claramente que la vale muito a plegaria de pena a gente Tapiritza. fazer esse movimento, porque a gente se aprofunda na perspectiva Es do una manera de Dzogchen e se profundizar aprofunda en la mirada del Dzogchen, en la no perspectiva que del Dzogchen. significa o Dzogchen dentro da tradição, tá bom? Então nós iniciamos Así que hoje vamos a com a empezar prece con de la plegaria Tapiritza. de Tapiritza. La vamos a leer en Que español. maravilhoso! És a emanação do Emajo, coração qué de Kuntu maravilloso. Sampo. Tú eres la Teu emanación del corpo corazón de Kuntusampo. aparece como cristal, Tu cuerpo branco e aparece como un luminoso, cristal blanco y claro e sem luminoso, limpio impureza, y sin impurezas, irradiando luz irradiando nas luz en 10 las 10 direções. direcciones. Estás Estás nu, desnudo, sin sem ornamentos, ornamentos, significando la significando a esencia más essência mais interna, el profunda, estado o primordial, estado primordial, dotado con la dotado doble com a dupla sabiduría del vacío sabedoria y do los medios vazio e hábiles. dos meios Con hábeis. compasión, Com contemplas el compaixão, beneficio de los contemplas seres. o benefício dos Encarnas seres. el Dzogchen, Encarnas la o gran Dzogchen, perfección, a grande suprema perfeição, entre las o supremo enseñanzas, entre os la ensinamentos, esencia de la a conciencia essência da despierta de los consciência realizados, dos seres la realizados, cima del o camino de la pico do realización, caminho da el realização, corazón de los o tantras, coração de dos las escrituras tantras, das esenciales escrituras y de las essenciais instrucciones e secretas. das instruções secretas. Tu Señalas el indicas o estado estado natural, natural, la a base base autoclarificada de engaño, autoclarada de que es engano, samsara, que é o y de samsara, la da liberación, que es nirvana, libertação, que é o nirvana, así como de los defectos y las inclusive virtudes de los desses sonidos, las sons, luces y los luzes e rayos. raios. Habiendo Havendo disuelto por dissipado completo la oscuridad de las completamente a mentes de los seres, escuridão das tú mentes nos dos permites seres, experimentar la permite-nos base como vacía experimentar a y sin base como raíz, vazia e sem y raiz, simultáneamente e realizar todos los simultaneamente estadios del realizar camino. todos os
Las experiencias y la realización a se vuelven realização, manifiestas perdão, experiências e realizações tornam-se y el samsara y el manifestações nirvana e se samsara e liberan en nirvana la propia mente liberam-se natural. em nossa mente natural. En esta vastedad se Nessa manifiestan las vastidão, tres dimensiones dispõem-se as que três son el dimensões fruto. que são o fruto. Con devoción Com singular te devoção rezo a ti, unificada e Tapiritsa, focada, rezo a ti, protector de los seres. Tapiritsa, protetor dos seres. Concédeme las bendiciones de Concede-me as otorgarme bênçãos de la conferir o investidura a empoderamento mí sobre y a mim otros e seres. os outros seres. Que los obstáculos Possam os externos, obstáculos internos y externos, secretos internos sean e pacificados secretos ser y que el pacificados. error de Mas aferrarse a o uno erro mismo, do que es la autoapego, que é a ignorancia, sea ignorância, liberado. ser liberto. Habiendo reconocido la propia Reconhecido conciencia despierta, autoconsciência, que la visión y posse la a conducta visão e sean a conduta plenamente ser realizadas. plenamente realizadas. Por favor, Por favor, otórgame en concede este sobre preciso mim nesse momento el exato gran momento significado, o grande más allá del significado intelecto, para além do de la base intelecto, primordial, da base vacía primordial, y sin vazia raíz. e sem raiz. Atita Shinta Peritza, Peritza, noble protector de nobre los seres, protetor te dos ruego seres, eu rogo, que los seres de los 6 possam reinos todos sean os seres protegidos dos por tu 6 reinos ser compasión protegidos y pela que mi tua mente compaixão e sea possa minha liberada. mente ser liberta. Então, vou disponibilizar esse outro texto hoje, que é o Vazio Luminoso, Bueno, ahí da Francisca vamos a Fermat. ver si lo Talvez podemos alguém já tenha tido leer. contato com Está un esse poco texto. chico. É um texto Si no hacemos la traducción que, de alguma directamente desde lo forma, que va ela diciendo vai Denis. trazendo, numa linguagem bastante Es un ocidental, texto escrito a explicação. con un A estilo explicação bastante por dentro. occidental. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser Quien fazer algum tenga alguna duda comentário, pode o quiera hacer un abrir o comentario, microfone, puede abrir fazer, el a gente micrófono vai y así conversando. podemos ir conversando. Então, o livro dela é um livro que foi publicado no Este Brasil há libro fue muitos publicado en anos. Brasil hace muchos Então, años. dentro do texto, pode ser que tenha alguns problemas de Puede haber algunos tradução, problemas tá? en la Porque traducción muitos dos del textos italiano que foram al traduzidos no portugués. Brasil foram traduzidos no passado por não Y lo que praticantes. pasaba en Brasil es Então, as que pessoas había tentavam traducciones ajustar realizadas por a traductores que linguagem, no a conocían termos que la fazia terminología sentido na budista, época. entonces Então, pode ser puede que eu ser que faça haya um ou outro apontamento aqui algún durante tema a leitura. con eso, pero ya lo iremos señalando. Então vamos lá, da página 264 a 273, sobre o vazio Vacío luminoso. luminoso. Un Texto texto complementario a la liberación a través de la audición. Através da audição é o livro La tibetano liberación a dos través de la mortos. audición es el libro que conocemos como el libro tibetano de los muertos. O ano passado, aquele texto que a La Sagyamuni, que a doctora doutora Samoyangri Sagyamuni escribió traduziu un para o libro Zahintian de Sal Umar sobre a Richensal liberação no bardo, né? en Em tibetano. tibetano, El o libro livro Bardo Bardo Todol Todol, ele é conhecido como a es liberação através conocido da como la audição. liberación a través de la Então, audición. lembram que o Dzogchen tem a ver com a visão e o El bardo tem a ver Dzogchen com a tiene que ver con la audição. A visión liberação y el é bardo con la através da audición. audição. Então, um texto Es un complementar à texto liberação através da complementario audição, a livro El tibetano libro dos tibetano de los mortos, que foi muertos, descoberto por Karma Limpa, descubierto no por mesmo Karma ciclo Limpa, do Terma. en Lembram el que mismo ciclo de tanto o Terma, Obon como o Enigma tem presenta termas, que são textos que são redescobertos anos las depois, termas. séculos Son libros depois, no que momento son mais adequado escondidos para en una aquele época texto, y aquele ensinamento. redescubiertos mucho Bem tiempo Babucha después. apresenta lindamente a visão de Este Dzogchen. libro presenta Este una texto linda é visión de chamado de Dzogchen. autoliberação Este texto es através llamado da visão Autoliberación nua, a través de la mostrando a visión desnuda, consciência. mostrando la conciencia. A visão nua que mostra a consciência.
Ele oferece instruções Este sobre libro ofrece como instrucciones reconhecer acerca de cómo e reconocer y permanecer no permanecer en estado el de estado de consciência conciencia suprema. suprema, que Ele describe descreve com grande con gran profundidade: profundidad se um si un praticante practicante torna-se se torna acostumado com esse estado acostumbrado ao longo da con este vida, estado a lo largo de la então vida, ele ou ela entonces será él o capaz ella de entrar nele será capaz de facilmente entrar na hora da fácilmente morte. en ese estado A en la hora de la meditação no muerte. bardo todol é a realização na hora da morte ou durante o bardo. E quando Cuando nós estudiamos el estudamos o Bardo bardo Todol, todol, e talvez a gente já tenha falado aqui, os los movimentos que movimientos acontecem no bardo que estão muito suceden associados aos en ensinamentos el do bardo Dzogchen están ou do asociados Tantra. a lo que sucede en el Dzogchen y Então, el Tantra. quem Entonces, desenvolveu a quien visão desenvolvió Dzogchen la visión no Dzogchen exato momento na hora da morte, quando cuando a clara surge luz la clara some, luz se a en visão el momento de la Dzogchen está muerte, si esa visión desenvolvida, el practicante o la ha praticante, de acordo desenvuelto, com a tradição, se liberta este practicante se imediatamente. libera inmediatamente. Naquele exato momento, ele En aquel atinge a exacto momento iluminação. obtiene la iluminación. Se a visão Si Dzogchen esa não está visión desenvolvida, o caminho é no do está Tantra. desenvuelta, puede estar el camino del Tantra. Então, as imagens, o Los som, a sonidos, imágenes, transformação, chamar o transformación, lama à llamar al lama distância, en la tudo distancia, isso começa a todo eso surgir como uma empieza a surgir como experiência una necessária experiencia necesaria para a para la realização. realización. Então, se um Si un praticante practicante tornar-se acostumado se com o estado, acostumbra acostumado com essa a la visión visão Dzogchen, a Dzogchen experimentarla a lo ao largo de longo su da vida, vida, então para para ele ese vai o ser esa muito practicante va fácil a ser entrar fácil nessa frequência, entrar en esa nessa visión en visão la hora de la na muerte. hora da morte. E aí ela está contando como Karma Y Malimpa está então contando trata en este nesse texto outro texto. Ele lo que dice começa por Karma Limpa. afirmar o ponto fundamental. Dice Mente que mente confusa e confusa y mente mente dispersa desperta son são uma una e a y mesma em lo mismo en essência. esencia. Esse é o Ese ponto es el punto central do central del Dzogchen. Dzogchen. Mente desperta, La a mente base, despierta y e a la mente mente confusa confusa, a superfície, son é a lo mismo. mesma. É a mesma. E que Y todos os todos los diferentes diferentes caminos caminhos dentro del dentro do budismo budismo llevan al levam ao mismo mesmo fin, fim, o el reconhecimento da reconocimiento natureza de la verdadeira da mente. naturaleza verdadera de la mente. E aí vem o Y ahí texto viene el que texto ele traz nesse que que o Karma Karma Limpa Limpa traz nesse trae. texto Autoliberação através da visão nua mostrando a consciência. Perceba que o que está aqui está lá na Esto que prece de vamos a leer Kapitsa. está en la plegaria de Kapitsa. Maravilhoso. Maravilloso. Uma mente Una abrange mente todo o abraza todo samsara el e o samsara y nirvana. el nirvana. Na prece de Tabitsa nós falamos isso duas vezes. Es Que la a propia própria naturaleza de la natureza da persona pessoa é desde el como inicio, isso. No en entanto, tanto não é no es reconhecida. reconocida. Su Sua claridad y claridade e conciencia consciência fluyen fluem incesantemente, incessantemente. No pero entanto, no es não é encontrada encontrada cara a face a cara, face. Raiando, brilhando, brillando sem sin obstruções obstrucción por por toda todas parte, partes, sua su realidade realidad não é no es captada, captada, de de tal tal forma forma que este que si éste próprio sí mismo possa pueda reconhecer a reconocerse a base, sí mismo, que a base da mente possa se que la base de la mente pueda autorreconhecer. autorreconocerse. Então, a mente abrange Entonces, tudo, la samsara, mente nirvana, e lo nós abraza não todo conseguimos y perceber nosotros no essa conseguimos ver claridade, né, e esa claridad y consciência que conciencia flui que fluye incessantemente. incesantemente. E aí ele continua: todas as inconcebíveis Todas 84 las mil portas para o inconcebibles Dharma 84.000 são ensinadas puertas pelos para el Budas do Dharma son passado, presente enseñadas e por los futuro. Budas del Quer dizer, pasado, presente y as futuro. 84 mil formas de atingir a iluminação são ensinadas pelos Budas dos diversos tempos. E aí o Los que ele vai Budas dizer? Os Budas no não enseñan ensinam nada, nada, excepto exceto a la realización realização del sí de mismo. si próprio. Tenzin Wangyal Rinpoche é Tenzin grande Wangyal professor de Rinpoche es un Dzogchen. gran profesor de Ele é Dzogchen grande professor de Dzogchen. y él E ele acostumbra costuma decir dizer que a que la função do función del maestro professor o é profesor apontar o es professor. apuntar
al maestro, maestra internos. ¿Y qué es el maestro o lama interno? Es la propia base. Y ahí viene la gran cuestión, que los budas no enseñan nada, solamente enseñan la realización de la base. El Dzogchen parte del principio, del medio y el fin. En Dzogchen están los tres ahí presentes al mismo tiempo, que es la propia realización, la realización de sí mismo, del Buda, que cada uno somos. Es importante recordar que en el budismo una mente no implica ninguna entidad cósmica o sustancia. Ella se refiere simplemente a la facultad iluminadora, conocedora de la mente, que es la misma. Proceda a ella, de acuerdo con la verdad, que crea el nirvana o de una forma distorsionada que crea el samsara. O sea, nirvana y samsara, en la perspectiva Dzogchen, son creadas por la propia mente. ¿Qué cambia? La manera de mirar. Por eso Dzogchen habla de una visión distorsionada genera el samsara. Una visión de la verdad, limpia, desnuda, genera el nirvana. Y aquí hay un punto importante. Tiago viene estudiando bastante este tema, la, per- em, la perspectiva que no es una realización como algo universal. En Occidente se dice que todos participamos de un uno. En la perspectiva Dzogchen, mismo la mente, siendo parecida o teniendo las mismas cualidades en todos los seres, no hay un uno. Cada mente es esa mente. Y ese es un punto importante. No vamos a integrarnos a un uno. Cada mente es una mente que alcanza la iluminación y esa mente, cada una, es única. Aquí esta autora llama la atención. No puede ser llamada de personal o universal porque esas distinciones no se aplican a la mente. Esa mente contiene el espectro total del estado despierto, su vacío esencial, su manifestación incesante. Cuando le preguntábamos a Geshe-Dema si todos volvemos a Kuntusampo, él decía, cada uno es Kuntusampo, es un Kuntusampo, porque esa mente contiene un espectro total del estado despierto. Cada mente es Buda, completo, perfecto. Como cada mente es un Buda completo y perfecto, cada mente tiene su vacío esencial, su energía radiante y su manifestación incesante, la generación espontánea. Dentro de sí, el Trikaya
es indivisible y completo en uno. Vacío, donde absolutamente nada existe, es el Dharmakaya. Claridad, radiancia interior del vacío es Sambhogakaya. Y naciendo en todas partes sin obstrucción es Nirmanakaya. Los tres completos en uno son tu natureza específica. Então, essa questão de Marcos que cada hace una ser, pregunta. cada mente é um Dice, Buda, esta cada ser é um cuestión de que Buda, cada ser deu es un Buda. uma raspada aqui assim, né? Porque é, eu não sei, Yo mas no sé, parece que eu pero me aprendi parece que que aprendí é, assim como uma gota ela se mistura eh, com o oceano para así ela como nunca una se gota secar, para sempre estar se mistura presente, né? con el Nós mar, entramos neste reino, nosotros entramos en este reino, nesse nirvana, en el nirvana, né? Fazendo siendo parte de parte todo de esse todo ese conjunto, onde não conjunto existe en donde no divisão, hay división eu aqui, entre o yo, outro ali. otro. E dessa maneira que você Ahora, como coloca, lo estás parece diciendo, que existe uma pareciera que sí divisão, hay né? una Então eu división aqui, o outro é en Buda donde e o hay outro é un Buda, Buda soy yo, mas el otro se na vacuidade a es gente otro percebe Buda. que tudo isso é o mesmo sabor, Y eu não sei se entonces dá para fazer esse comparativo ou não, né? él también menciona lo del sabor único. Marcos, é bastante Es muy interessante isso interesante, que você traz. dice Denis. De alguma forma, nós temos Nosotros no tenemos Ocidente a en perspectiva Occidente do mucho esa uno, perspectiva del uno, né? Nós viemos que de um venimos grande de un uno, gran nós uno, voltamos para um grande que uno, vamos a un gran onde não uno, há donde no hay características ou características qualidades o ou cualidades algo que seja o algo que singular, que sea seja singular, próprio. propio. Na perspectiva En da la perspectiva tradição, de esta a gente tem que tradición, olhar nosotros para tenemos que mirar além más disso. allá de eso, Então, é para além más do allá de lo universal. universal. Então, eu não posso dizer, No e puedo é o que a decir, y es lo que la Francesca está autora trazendo dice, aqui, não posso no puedo dizer que há uma decir que hay una perspectiva perspectiva universal ou uma universal o perspectiva individual. individual. Para Más além do allá de universal e individual. el dualismo universal Porque e o individual, que os professores ensinam, que tem as mesmas qualidades, los maestros dicen mas que não que é todos tienen las o mismas mesmo. cualidades, pero que no son lo mismo. Então, tem a mesma qualidade En em cada cada uno, um de nós, toda toda a iluminación, iluminação, toda toda a realización realização está ali. está ahí. Porém, cada um Por eso, é um, ainda assim. incluso así, cada uno es O uno que é difícil, a distinto. gente vai ter que usar sempre as palavras para tentar mostrar algo que os conceitos não conseguem abarcar. E é aqui que a gente corre o risco de dar um nó. Sea como Seja sea, como for, ainda en la na perspectiva de la perspectiva da iluminación, iluminação, cada ser, cada ser, cada cada indivíduo individuo que se que se ilumina ilumina contém em si, ou tem em si, toda a contiene en sí iluminação. toda la Que faz iluminación. com que não seja diferente de qualquer No es ser diferente de iluminado, cualquier ser mas ainda iluminado, assim ele é pero um sí ser es que un se ser que iluminou. se iluminó. No sé Não si sei se ficou esto mais te ayuda fácil un ou poco mais o no. difícil. Eu vou digerindo tudo isso Lo no estoy caminho digiriendo aí. poco a Obrigado. poco, dice É um tema Marcos. bastante Es un tema espinhoso bastante espinoso da perspectiva tibetana, principalmente porque nós, porque de alguma nosotros forma, estamos ouvindo essa estamos coisa do escuchando retorno ao esto del retorno al uno uno há muito hace mucho tempo. tiempo. E aqui, esse é um Y aquí este es un ponto punto que diverge um pouco dessas correntes. Então, ainda assim, tem uma singularidade. Quem está em, usando esse termo singularidade é o Tiago. Até falei com ele outro dia, falei, mas será que o melhor termo é singularidade? Mas eu acho que sim, né? Porque tem um aspecto singular, cada que é uno, de cada um. entonces, volvemos a decir, tiene un aspecto de É denso singularidad. isso.
mas o que ele quer dizer? A realização é individual, é de cada um, né? Ya que nuestra mente es inherentemente Buda, inerentemente Buda, lo que o que precisamos precisamos hacer fazer é es reconocer e se y basear em basarnos nossa en nuestra verdadeira verdadera naturaleza. A partir A desse partir de ese punto de vista, o el estado estado despierto desperto es é a nuestra nossa mente mente perfectamente común, perfeitamente la comum experiencia na diaria. experiência diária. Isso aqui, gente, para um Esto, praticante para un Dzogchen, practicante é Dzogchen central, es central. né? Nós dizemos que nós nos iluminamos e Nosotros vamos lavar a decimos louça. que nos iluminamos y vamos A a lavar los iluminação platos acontece, a gente vai y varrer a vamos a casa. barrer la casa, Porque não é porque no es um un caminho camino extraordinário. A extraordinario. iluminação não se dá no La iluminación no se extraordinário. da en lo extraordinario. Tem texto Hay un japonês texto que japonés é que eu que li há leí algum tempo, que algún o tiempo que mestre decía, o aluno pergunta, o discípulo pergunta, el qual é o discípulo pregunta a caminho? un maestro, ¿cuál es el camino? Aí ele responde, o caminho é a Y mente el ordinária maestro de cada dice, dia. É levantar da es cama, la é mente de lavar o cada día, rosto, é a es flor levantarse a do la trabalho. mañana, É o dia de desayunar, trabalho. Quer regar dizer, las flores. a iluminação não está No fora está fuera de da la experiencia experiência ordinaria la ordinária. iluminación. O El estado estado desperto despierto é a nossa es mente nuestra mente perfectamente común, a la experiência experiencia ordinária. ordinaria. No entanto, mesmo depois Incluso que ela nos foi luego mostrada, después que la hemos parecemos ser visto, incapazes de reter essa nos cuesta realização. retener Nossas próprias esta tentativas de iluminación fazê-lo nos y atrapalham. nuestro intento de Por mantenerla quê? Porque se nós nos fazemos atrapa, a nos experiência entorpece. da iluminação, Tenemos qualquer movimento la para experiencia de la reter iluminación. a En cuanto hacemos un experiência, movimiento para isso nos mantener atrapalha. esa iluminación, Por quê? Porque nós não se podemos va, transformar a iluminação em um porque no hay conceito. manera de Então, a transformar a la experiencial. iluminación en un concepto. Es Nossas próprias experiencial. tentativas de fazê-lo nos atrapalham, porque erram seu objetivo. Nuestros intentos Começamos erran fazendo el esforço para objetivo. mudar, para encontrar alguma coisa ou Comenzamos para haciendo esfuerzo atingir para alguma cambiar, meta. para encontrar alguna Mas cosa, esses para alcanzar alguna esforços meta, se tornam pero esos esfuerzos se contraproducentes. tornan No sentido contraproducentes último, en el sentido não último. há No, realmente no hay nada realmente a nada fazer, a nada hacer y a nada a mudar. cambiar. Então, quando nós falamos da Cuando hablamos profundidade, da de la grandeza do profundidad, la grandeza Dzogchen del e Dzogchen da dificuldade y de de la dificultad de compreendermos o comprenderlo Dzogchen em nossa en nuestra mente mente ordinária, ordinaria, passa exatamente por aí. Em pasa por sentido ahí, último, não há realmente nada a que en fazer, el sentido último nada a mudar. no hay realmente nada que hacer. No entanto, começamos a ter dúvidas e sentimos Empezamos que a somos tener dudas, incapazes de conquistar sentimos que qualquer somos coisa. incapaces de conquistar cualquier cosa, Desesperamos-nos para nos chegar em desesperamos algum para lugar, llegar a algún lugar, cuando não realmente há no hay nenhum ningún lugar lugar para ir. para ir. Esse Esa paradoja paradoxo é es enfatizada enfatizado com uma série con de una serie de perguntas preguntas para nos chocar e para fazer ver choquearnos o un poco y absurdo, hacernos ver el o absurdo de absurdo toda esta de situación. toda a situação. Cuando Quando el o método método poderoso de poderoso de entrar entrar en nesse ese si sí mismo próprio é mostrado, mostrado, su seu propio próprio autoconocimiento autoconhecimento en no el momento momento presente, presente, es apenas é eso. apenas isso. A Su iluminação propia é apenas isso. autoiluminación Seu próprio no elaborada autoconhecimento no es apenas momento eso. presente, se autoconhecer, é isso a iluminação. Sua própria autoiluminação não elaborada é isso, é apenas isso. Entonces, Então, ¿por por qué que decir dizer que não que no consegue consigues compreender a comprender la natureza da naturaleza de la mente? mente? Esse é o texto do nossa, hoje os nomes estão fugindo. Do Esto Karma es lo que Limpa. va diciendo en el texto Karma Limpa. Sua própria autoiluminação não elaborada é apenas isso. Então, por que ¿Por dizer qué que não consegue decir que no compreender a conseguimos natureza? comprender la Não naturaleza de há la que mente? No hay que compreender. comprender, hay Há que o que experimentar, experienciar. Não no há o que comprender. compreender.
No existe existe nada nada mesmo para para meditar meditar dentro de ella. dela. É difícil Es esse ponto do difícil ese Dzogchen, punto. porque não há No hay nada nada para para meditar. meditar. Percebem que é o caminho oposto do Tantra. No Si Tantra pueden você está percibir, es mentalizando, el camino contemplando, imaginando, contrario del meditando, não Tantra. sei o quê. En Tantra No vamos Dzogchen construyendo, não elaborando, existe visualizando. nada mesmo En para Dzogchen no hay meditar. nada para meditar. Então por que dizer que Entonces, nada ¿por qué acontece decir que quando você nada medita? sucede cuando estás meditando? Es difícil. Porque assim, é Es experiência experiencia de la pura, né? naturaleza pura de la mente. Então, como é experiência, nós temos um Y pouco de nosotros dificuldade, tenemos dificultad con la principalmente quem experiencia, está esperando algo sobre todo quien espera extraordinário algo de meditar. extraordinario en su meditación. E aí muitas vezes as pessoas dizem, eu sento lá Y para las personas meditar e dicen, não me consigo siento a entrar porque eu estou meditar y no vendo me uma puedo tela escura ou uma tela concentrar, branca, os tengo muchos pensamentos, pensamientos. o que nós dizemos no Dzogchen? Só Nosotros relaxa. decimos E ao invés en el de Dzogchen, observar os relaja, pensamentos, simplemente expande. relájate, observa la Observa a base, base, observa o observa el olho que ojo que vê os mira los pensamentos. pensamientos, Então relaxa e relájate deixa y que a deja que la mente mente se manifieste, sem sin apego, apego sem aversão, ni sem aversión, seguir sin os seguir los pensamentos, só pensamientos, observa. solo observa. Então, por que dizer que não consegue Entonces, compreender ¿por a qué decir natureza da mente? que no Porque conseguimos encontrar não existe nada mesmo para la meditar naturaleza de nela. la mente? Então, por que dizer que nada acontece quando ¿Por qué você decir que medita? no A conseguís sua própria encontrarla experiência cuando direta la e estás buscando? consciência é isso a iluminação. É apenas isso. Então, por que dizer que você não consegue ¿Por encontrar qué sua dices que no própria mente? encuentras tu propia mente? Consciência ininterrupta e claridade são apenas isso. Então, por que dizer que você não consegue reconhecer a sua mente? Aquele Aquel que que piensa pensa sobre a sobre la mente mente é es a la própria propia mente. mente. Aquel que piensa sobre la mente É a própria es mente. la propia mente. Então, por que Entonces, dizer ¿por que qué não decir consegue encontrá-la, que no consigues mesmo sem encontrarla procurar? si la estás buscando? Não No hay existe nada nada mesmo para ser para feito ser com hecho con ela. ella. Então, por que Entonces, ¿por dizer que qué nada decir que nada acontece? sucede? Não importa o Nada que você sucede, faz. no importa lo que Ela só hagas. precisa ser Ella deixada solo precisa naturalmente ser dejada no seu lugar. naturalmente en su propio lugar. Então, por Entonces, que ¿por qué dizer que decir ela que ella não vai no va parar a parar? quieta? Ela só Ella solo precisa precisa ser ser deixada à dejada a vontade, voluntad haciendo fazendo nada. nada. Então, por que Entonces, ¿por dizer qué que você decir não que consegue tú no fazer consigues isso? hacer eso? Claridade, Claridad, consciência e conciencia y vazio vacío inseparables inseparáveis están estão espontáneamente presentes. espontaneamente presentes. Entonces, ¿por qué Então, por que decir dizer que que sua tu práctica prática no não é tiene bem éxito? sucedida? Espontáneamente, Espontaneamente automanifestada, automanifestada, sin sem causa causa o ou condição. condición. Entonces, ¿por Então, por qué que dizer que dices você que não no consegue consigues mesmo sem tentar? sin Os intentar? pensamentos Los são liberados pensamientos son liberados instantaneamente assim instantáneamente que a medida surgem. que surgen. Então, por que Entonces, dizer ¿por que qué o decir que antídoto los não tem poder? antídotos tienen poder? Saber no Saber en el presente presente momento momento é es apenas apenas isso. eso. Então, por que Entonces, dizer ¿por qué que decir você que tú não no sabe? sabes? Eu vou ler essa parte, é uma parte muito impactante daqui para frente, mas eu gosto muito desse Este jogo de juego palavras que o Karma de Ning palabras faz, es muy interesante, porque nessas porque en perguntas e esas preguntas y respostas respuestas, ele vai nos colocando él nos va colocando naquilo que é a en lo que es la essência esencia do del Dzogchen, Dzogchen, en la que é a base, base de Kunshi. Kunshi, que é o espaço ou a abertura a partir da Esa qual apertura, ese espacio, a partir del nós cual nosotros observamos observamos, né? E essa esa base base que é que es pujante, bullante, assim, vibrante. que traz tudo aquilo que surge a partir dela. Essa passagem Este está pasaje que cheia de leímos termos está Chingon no lleno Dzogchen.
de como términos típicos de Dzogchen, como autoconocimiento, autoconciencia, assim por autoiluminación. diante. Son Eles são ambiguos y ambíguos algunas veces e algumas es vezes é difícil decidir difícil decidir qué que aspecto presentar aspecto en la apresentar traducción. na tradução. La A palabra palavra usada usada aquí aqui é es ser, ser, em en sânscrito, sánscrito sva, sva, em en tibetano, tibetano ran. ran. Também significa También eu significa próprio. sí mismo. Por lo Portanto, tanto, en em algunos alguns contextos contextos aparece apropiado enfatizar enfatizar que que es tu sua propia própria mente, mente, tu propia claridad sua própria y tu propia claridade, conciencia. sua própria consciência. Percebe? Não é uma consciência Ahí vemos que universal, no es una conciencia universal. é a sua própria. Então, esse ser é seu próprio. Esas Essas cualidades no son qualidades creadas não por são nadie, criadas por ninguém, no não vienen vêm de de ningún otro nenhum outro lugar lugar y no e não precisan ser precisam ser alcanzadas o alcançadas ou perfeccionadas de ninguna aperfeiçoadas forma. de nenhuma forma, porque elas são Ellas son perfeitas perfectas y e completas. completas. Es por É eso por isso que con que com frecuencia encontramos frequência traducciones encontramos tradução como como natural, totalmente natural. inherente o intrínseco. Olha o título. Maravilhas da Ahí vemos el mente título natural. Eu não de tenho este que libro, mudar nada Maravillas de la nela. mente natural. Ela é maravilhosa em Ella es sua maravillosa en su natureza. naturaleza. Ela é Es o lo que que é es, perfeita, perfecta, completa completa em en sua su natureza. naturaleza. Mente inerente Mente ou inherente o intrínseca. intrínseca. Entre Entretanto, tanto, existe existe mais más do que que eso. isso. En el O uso uso común, comum, autoconocimiento, autoconhecimento, implica implica o conocimiento de sus conhecimento de suas condiciones condições interiores, interiores, como siendo como sendo diferentes del diferente do conocimiento conhecimento del do mundo mundo exterior. exterior, autoconhecimento que eu sou por Más dentro. aquí, Mas aqui, o que lo que quer sea que que a la pessoa persona saiba, sepa, perciba perceba o ou experimente, experimente es é reconocido reconhecido como como estando estando dentro de la dentro da mente. mente. Por lo tanto, es É autoconhecimento. autoconocimiento. Juan Ran Shes. Chess. O que quer que a mente O que sea experimente que la mente está esté experimentando, se está a si experimentando a sí própria. misma. La A claridad de la claridade mente da mente hace faz com que as con que aparências las surjam e apariencias se tornem surjan y se visíveis. tornen Olha, visibles. Eso es isso é llamado chamado autoclaridad o autoclaridade ou autoiluminación. autoiluminação. Ran Sal. Ran Sal. Los fenómenos que Os surgen fenômenos que son surgem la propia são a mente, própria mente, aunque parezcan embora ser pareçam ser externos. externos. Son São conocidos como conhecidos como autoaparencia o autoaparência ou autoexhibición. Ran, autoexibição. Nan, Ran Snan. autoconciencia. Autoconhecimento, Ran, autoconsciência, Rig, Ran-ring, en particular, em se particular, refiere se refere, al conocer se refere ao fundamental, conhecer fundamental, innato inato de la da realidad. realidade. Ella es la Ela é a conciencia de la consciência da inseparabilidad del vacío inseparabilidade y de do las vazio e apariencias. das aparências. La mente, A estando mente, consciente estando de sus propias consciente de suas próprias creaciones, criações, del do juego jogo entre entre o observador y observado, observador e o es observado. al mismo tiempo Ou seja, aquele jogo da ese juego meditação, de la quando eu meditación, de cuando observo um yo pensamento, observo los eu sou pensamientos. aquele que Yo observa. soy el que O observa, pensamento é o el observado, pensamiento es mas el tudo isso é observado. a No, mente. es todo la mente. Y al E ao mismo mesmo tiempo, tempo, estando estando consciente conscientes. dessa consciência. En Em Dzogchen Dzogchen também también se utiliza usa el significado, o significativo termo el término autoliberación, liberação. Run, run, grow. grow. Todo Tudo lo que que parece parece nos prender e nos iludir prendernos o vem da atraparnos nossa viene de nuestra própria propia percepción equivocada. equivocada. A La mente mente construye construiu su sua propia própria prisión, prisão e su sua propia própria tela tela de de engaños. enganos. Por lo Portanto, tanto, assim que a aunque la verdadera verdadeira naturaleza de la natureza da mente mente es é realizada, realizada, ella es ela vista é vista como como teniendo tendo estado estado siempre sempre esencialmente essencialmente libre. livre. En aquel Naquele instante, instante, ella se ela se libera libera por su propio por poder. seu próprio poder. El O texto nos texto exhorta nos a mirar exorta a olhar cuidadosamente cuidadosamente para a a nuestra nossa propia própria mente mente e y nos nos assegurar asegura de de que que ella ela é, es, de de hecho, fato, verdadera. verdadeira. E aí ela traz mais um trecho Y ahí muito bem trae escolhido un do nuevo livro Karma Limpa.
párrafo. Só arrumar aqui, deixa eu arrumar a tradução. Es É cierto certo que la que a naturaleza de la natureza da mente es mente é vacía, vazia, sin sem fundamento. fundamento. Tu mente Sua es mente no é existente, não como el existente, espacio como vacío. o espaço vazio. Mira a tu Olhe propia mente. para sua própria mente. ¿Ella es Ela é así assim o ou no? não? Es É cierto certo que lo que sea que aparezca apareça es é todo tudo autoexhibición, autoexibição, originándose originando-se de de sí si misma própria como una como uma apariencia, aparência, como una como imagen uma en un imagem espejo. em um espelho. Mira tu Olhe para a propia sua mente. própria mente. ¿Ella es Ela é así o assim no? ou não? Es cierto que É todas las certo que cualidades todas as son qualidades são espontáneamente autoliberadas, espontaneamente autoliberadas, autoproducidas y autoproduzidas e autoliberadas como autoliberadas nubes en como el cielo. nuvens no céu. Mira tu propia Olhe para a mente. sua mente. ¿Ella es así Ela é o no? assim ou não? Para entender todo Todo este esse concepto, conceito não no basta basta pensar pensar o sentir ou que sentir nada es que real nada é real o que ou está que todo en está la tudo na mente. mente. Es É preciso una preciso uma percepción percepção genuina genuína de la da esencia essência da mente, de lo que la da mente es essência do que a realmente. mente realmente é. Es por eso É por que las isso que enseñanzas os sobre el ensinamentos vacío sobre y o el no ser vazio e o não son ser fuertemente são enfatizados fortemente antes enfatizados de cualquier otra antes cosa. de qualquer coisa. La propia mente A própria fundamental, mente la fundamental, fuente a fonte de de toda toda esa essa exhibición, exibição, no es não mi é a mente minha o mente tu ou mente a sua en mente el no sentido sentido limitado y limitado e egocéntrico. egocêntrico. Toda Toda ilusión de ilusão do yo eu y de e do otro outro sucede acontece dentro de la dentro mente que abrange que ambos, abarca ambos, mas pero enquanto en ainda tanto acreditamos creemos en un yo em um eu separado y separado en un e mundo um ahí mundo afuera, lá fora, la a ilusión ilusão es é ciertamente real certamente real en sus em seus propios próprios términos. termos. Dizer Decir que que todo tudo es é mente mente a a partir partir de aquel daquele punto de ponto de vista vista sería seria locura. loucura. Los Os practicantes praticantes Dzogchen Dzogchen son são conocidos conhecidos por por serem ser extremadamente extremamente prácticos y práticos e realistas. realistas. Longchenpa, Longchenpa, un gran um grande maestro del mestre do siglo século XIV, XIV, se iria reiría de rir las das personas pessoas que que sustentam sostenían visiones visões filosóficas filosóficas idealistas, idealistas, diciendo que es dizendo claro que é que el claro mundo que o externo mundo externo é es real. real. Com a Con la realización realização de da autoconciencia, todo autoconsciência, es visto como tudo siendo é real visto como de sendo una real manera de uma maneira enteramente inteiramente diferente, diferente, como la como a expresión de la expressão da naturaleza natureza despierta. desperta. Entre esas Entre visiones de essas vida visões de vida, existe un periodo existe de um período de transmutación transmutação lleno cheio de de paradojas y paradoxas e ambigüedades. ambiguidades. Precisamos establecer, Precisamos por medio de la estabelecer, experiencia por meio da personal directa, experiência pessoal los direta, diferentes os estadios diferentes de la estádios percepción da que llevan percepção que al levam estado último. ao estado último. Um tema difícil, né? Um tema Es un tema bastante denso. complejo. Aqui ela Ahora, traz la um autora texto nos de trae un Trungpa texto de Rinpoche, Trungpa do Rinpoche. professor Nyingma. Trungpa Trungpa Rinpoche Rinpoche acostumbraba a costuma decir que dizer la que a práctica de prática de Vajrayana Vajrayana estaba é basada en el baseada abandono de la no esperanza abandono da de esperança alcanzar de el nirvana atingir o nirvana y del miedo de e do permanecer medo en el de samsara. permanecer no samsara. Él llamó a Ele esta chamou essa actitud atitude de de desesperanza desesperança y e describió descreveu toda a toda vida la do vida y ensinamento de la Padmakara enseñanza de como uma Padmakara como una ilustração ilustración de la da desesperanza. desesperança. Para la Para mayoría de las muitas personas, pessoas, incluindo incluyendo grandes grandes santos como santos como Naropa e Naropa y Milarepa, Milarepa, desesperanza desesperança realmente realmente significa significa el total o desespero total de perder toda desespero de esperanza, perder toda a esperança, yendo hasta el fondo, indo até o fundo, antes de que seamos antes capaces de de sermos aceptar la verdad capazes de simple aceitar a y verdade obvia. simples e óbvia. Se o Si que lo que estamos procurando buscando ya já está está dentro dentro de nuestro, nós, em nossa si própria nuestra propia natureza, naturaleza ya está se despierta, nossa própria natureza entonces já está buscar desperta, então en buscar cualquier otro lugar em qualquer outro solo lugar puede só pode llevarnos nos más levar lejos de ella. mais longe dela. Essa é a Esa es la perspectiva perspectiva central do central Dzogchen, Dzogchen. ou uma das.
No podemos buscar fuera. El verdadero profesor es el que te señala tu lama interno. Siempre que buscamos afuera, nos distanciamos de la mente, de la realidad. Y vamos a encontrar cualquier cosa menos la naturaleza pura de la mente. La intensidad de nuestra desesperanza, su completud y su genuinidad determinan si podemos dar un salto para el reconocimiento directo, inmediato, o si precisamos seguir un camino más gradual de transformación, lo que significa la desesperación cuando entendemos que no hay nada que buscar, cuando tenemos la claridad de que todo está perfecto y completo, que no hay nada que buscar afuera, es ahí el momento que se da el salto. Es un momento en el que se tiene un contacto directo con la naturaleza de la mente. Ahora, si nosotros tenemos dificultad en dar ese salto, cuando Tenzin Wangyal Rinpoche, cuando dice él, vos sos con tu sampo, si no podés dar ese salto, si tu mente todavía es conceptual y precisa de ese camino, entonces el camino de la transformación, el camino gradual, durante el estadio de creación vajrayana o del tantra en la perspectiva BOM, la persona realiza la práctica con la sensación de que el resultado ya está alcanzado. Entonces, en el tantra, en en la etapa de creación, nosotros lo que buscamos como fin ya sucedió. Esto en el aspecto de la visualización y de la transformación a partir de ese camino gradual. En nuestra tradición, cuando comenzamos a practicar, ya nos visualizamos con las cualidades y al ya visualizarnos con la deidad, ya dejamos de lado la posibilidad de fracasar porque ya nos estamos viendo como un Buda iluminado. Durante el estadio de creación de Mahayana, la persona realiza su práctica con la actitud de que el resultado ya está alcanzado, de tal manera que la esperanza de éxito o miedo de fracaso se deshacen gradualmente. Y ahí Rinpoche dice, sin miedo ni desesperanza, enfatiza en eso, porque el resultado ya está presente. En Dzogchen, el resultado ya está dado y es reconocer. No hay miedo de fracaso ni esperanza de éxito, porque él ya es completo, pleno. Esta convicción es el camino para superar el materialismo espiritual, la actitud de apego que ve la iluminación como un premio a ser conquistado al final del camino. No hay premio al final del camino. No está distante la iluminación, algo que busco. La iluminación está ahora. Con fe y confianza en la realidad, siempre presente de la naturaleza de Buda,
el camino se torna un proceso continuo de redescubierta, un revelar aquello que ya está plenamente presente, en vez de un camino difícil hasta una meta distante. Tú eres Buda. Eso es presente, eso es perfecto. Qué raro que esto sea desconocido, aunque esté continuamente presente. ¿Cómo es de raro esperar por un fruto diferente, otro, que no sea ese? Qué raro buscarlo en otro lugar, aunque esté dentro de cada uno. Es extraño que sea desconocido algo que nosotros somos. Es extraño buscar el resultado en otro lado de algo que ya es, que ya está en el presente. Maravilloso. Eso, consciente en el momento presente, claro, insustancial, apenas eso es la culminación de todas las visiones. Eso, sin objeto de pensamiento, todo abarca todo y a la vez es libre de todo. Apenas eso es la culminación de toda meditación. Eso es llamado de natural, mundano y relajado. Apenas eso es la culminación de toda la conducta. Eso, no buscado, espontáneamente existente desde el inicio de todo, apenas eso es la culminación de toda la búsqueda. Estos puntos están en la oración de Tapiricha que leímos. La visión, la meditación, la conducta y el fruto, todo está dado de antemano, automáticamente dado. Desde que nosotros estamos acá, la iluminación está porque ya somos seres perfectos, completos e iluminados. Pero no lo reconocemos, no lo realizamos. Alcanzar la iluminación puede no ser nada especial. Aquellos que la alcanzaron parecen vivir de una manera común y mundana, sin siquiera meditar, sin ningún sentido de tener conquistado algo. El estado ideal de ser de un practicante Dzogchen es totalmente natural. Combina la conciencia enfocada con la relajación sin esfuerzo. Desde ese punto de vista, toda la meditación es inventada. Acá entramos en un terreno espinoso. Yo estoy autoliberada. Yo incluyo mi práctica constante en todo lo que hago. Voy descubriendo. Y los maestros nos dicen que a partir de la realización pura de la mente, la meditación, la visualización, es algo inventado, algo artificial. Pero reconocer eso, percibirlo, depende del reconocimiento de la naturaleza pura de la mente. Intentar alcanzar la liberación por medio de ella es como una serpiente enroscándose en nosotros, cada vez apretándonos más, en vez de desenroscarse sin esfuerzo en el espacio. O sea, buscar la realización en algo fuera
naquilo en que algo que nós nosotros criamos, creamos é como como uma cobra que, ao es invés como de una se serpiente que en soltar e lugar de relaxar, soltarse y relajarse, vai ficar tentando se soltar, se se va enrolando enroscando cada vez cada vez mais. más Vamos lá, y Marcos. apretándose. Marcos. Tem um mestre que diz Dice assim, Marcos que hay un o Tengyun maestro Rinpoche, né? que A dice, não meditação é la a no melhor meditación meditação. es la mejor meditación. Só Solo consciência, conciencia. só consciência. Achei isso Me assim pareció fantástico, fantástico. abriu para mim um leque Me abrió una imenso perspectiva inmensa. dessas palavras, né? E é Y es ahí el exatamente aí punto. o ponto, né, Marcos? Porque el Porque o practicante praticante Dzogchen es Dzogchen é eso, es isso, la é a conciencia. consciência. Solo que Só esa que essa conciencia consciência, ela, ela supera al supera o ego, ego, ela supera el supera o yo, eu, ela supera o desejo, ela supera supera el o apego, la apego, ela rabia, supera a raiva, ela supera la ignorancia a también, ignorância, porque porque reconoce reconhece la a abertura, apertura, la reconhece a base base e reconhece y a la natureza naturaleza de de todo tudo isso esto, que é que es autorrealizado. autorrealizado. Se está Si está autorrealizado, autorrealizado, daqui a pouco esse texto vai ficando poco a poco mais. este texto, Eu vou pegar só para a gente continuar aqui até só mais um pouquinho. Porque ele vai dizer assim: não há o este que texto va a decir, meditar. no hay nada en que meditar. Não há em que meditar. Si la Se a conciencia consciência é desperta, abierta aberta, e você reconheceu o y Lama si tú interno, reconoces el Lama interno, a la natureza naturaleza pura pura da de la mente, mente, não no há hay en qué o que meditar. meditar. Tentar atingir. Eu já fui da cobra La enroscada. A persona pessoa debería deveria simplemente simplesmente se apoyarse apoiar natural y espontáneamente en la naturaleza básica de la básica da mente. mente. Existe Hay uma una história historia sobre sobre um un lama lama llamado chamado Surchumpa, Surchumpa, que ilustra que el estado ilustra o continuo de estado contínuo da conciencia consciência enfocada. enfocada que isso requer. Ele Él estava estaba sendo siendo questionado cuestionado por por um un estudante de estudiante uma de otra tradição tradición que le diferente e preguntó, perguntou: en Dzogchen, Dzogchen, a ¿la meditação meditación não no é es considerada a considerada la coisa cosa mais más importante? importante? Surchumpa Surjumpa dijo, respondeu: o lo que que há ha, para se ¿qué hay meditar a para meditar respeito? al respecto? Então o estudante El perguntou: maestro dijo, bom, el você alumno nunca dijo, medita? Ao que bueno, ¿usted Surjumpa nunca medita? respondeu: El o maestro que é contestó, que existe ¿qué que es que possa exista jamais que me jamás perturbar, me pueda distrair? distraerme? Já Ya que no que não existe existe nada sobre nada lo que sobre meditar, meditar, não no meditar meditar em nada en mesmo. nada, ya que Já no que não existe existe nada nada para para ser ser perturbado, perturbado, estável estable em en obsequiosidade. Olhe que obsecuencia. maneira desapegada para o estado de não Mira qué meditação manera e de desapegada para el estado de autoconhecimento. no meditación y no Autoconsciência, perturbación. autoconhecer, Autoconciencia, autoiluminar, autoconocer, brilha claramente. autoiluminar, brillar Essa claramente. própria alvorada Esta propia é alborada chamada es mente llamadamente desperta. despierta. Se ao Si alguien ponto miró fundo o profundo lo suficiente suficiente para para la naturaleza de compreender la bem, mente é y es capaz de capaz de tornar-se volverse como como a la base de base aquel daquele estado, estado. Então, entonces se vuelve é posible possível usar usar todas as todas las percepciones percepções de dos los sentidos sentidos e y toda a toda la experiência experiencia de da la vida vida para aumentar para sua aumentar própria su propia realização. realización. Nós vamos ficar por aqui. Eu quis Yo quise dar dar esse este passo, paso, dar um un passo no paso sentido de en trazer el um sentido de outro traer otro texto texto de do Dzogchen Dzogchen que pudesse que assentar para pudiese nós ou criar asentar o mais incluso dúvidas, también para assentar um traer pouquinho mais nuevas dudas, essa perspectiva e essa para reflexão, para que a incentivar la gente vá reflexión, para ir ampliando ampliando a nuestra nossa forma de forma ver de ver e a nossa y nuestra compreensão comprensión de estas desses enseñanzas, ensinamentos, dos de las ensinamentos do enseñanzas Dzogchen, Dzogchen, que que são son extremamente extremadamente profundos. profundos. Alguém gostaria de usar a ¿Alguien palavra? quisiera decir algo? Está claro? Está claro. Está cristalino? Como Está cristalino. tapiritza? La pizza Ai, Cristal ai, nos ai, diz, Denis. né? Tá Tá. claro, cristalino, translúcido, como
claro y translúcido, como un cristal. Não está confuso. No está confuso. Não é algo confuso. Mas aí eu sorrio como companheiro dizendo que não digo nada, só sorri como No digo nada, te dice Sida. respondendo. É confuso, só não está. Não é algo No es que algo soa que sea fantástico, fantástico, extraordinário, extraordinario. No. sabe? Não é. Não é. Mas continuamos. Así que continuamos. Tem uma historinha que o Hay una Buda historia Siddhartha con Buda Siddhartha Gautama, como ele reconhece o primeiro que se ilumina, não sei se vocês no sé si ustedes la sabem, conocen, que es el primer Buda que se É, iluminó essa perspectiva é uma dentro perspectiva del que budismo se aproxima muito disso que nós indio. estamos falando. Diz a tradição que o Buda pega Y en uma esa flor tradición, na mão quando vai dar Buda um va a dar una ensinamento enseñanza e y agarra una flor. magniciava um dos discípulos, Y un ele discípulo olha a flor mira la flor e ele y sorri. sonríe. Y E Buda Buda reconhece se nesse da cuenta el exato exacto momento momento, a iluminação con dele. esa sonrisa, que ese discípulo Porque se é iluminó. desprovida de conceito, Una é sonrisa desprovida de desprovista de elaboração. elaboración, de concepto. Y E la a visión visão Dzogchen Dzogchen, ela é está desprovida desprovista de conceito, ela é conceptos desprovida y de de elaboração. elaboración. Ela é Es experiencial a experiencial partir a partir da de visão. la visión. Então, tudo está Todo está completo completo y e perfecto en perfeito su na sua forma. forma. Esa es la Essa é a visión visão Dzogchen. Dzogchen. Não No há hay o nada que que mudar, cambiar, não há nada que o que transformar, transformar, não há o no hay que nada que buscar. buscar. É difícil, Es difícil porque nós somos porque nosotros forjados para estamos buscar um forjados resultado que para vai buscar se dar em resultados, algum un momento. resultado que en algún momento se va a dar. E Y de de repente, na repente, perspectiva do en la Dzogchen, perspectiva nós vemos Dzogchen, o momento é el agora e momento es sempre ahora, foi agora e siempre sempre es é ahora, presente e siempre está fue perfeito presente e y completo. completo. O que atrapalha? ¿Qué es lo que Ignorância. nos incomoda? Oi, Gisele. Oi, boa noite. Giselle Ô, Denis, eu tô aqui está pensando, né, comentando que assim, desde adolescente, quando eu tinha que pegar ônibus pra ir pro colégio, eu criei um exercício pra mim, sabe? Que eu ia cuando era olhando as coisas coisas assim, através do ella vidro e iba tudo. Eu pensava, eu quero olhar para essas coisas como se fosse um bebezinho que estivesse olhando. Um bebezinho, ele não sabe as palavras para dar, a para mirar las nomear as cosas coisas, como un sabe? bebé. El bebé no Então eu ia tiene realmente assim, só nombres olhando, para las cosas, só assim, sem ficar pensando, sem, solo mirar. só olhando. Isso aí é Es, um exercício es como un de Dzogchen, ejercicio não é? Dzogchen, ¿no es cierto? Sim, isso é um exercício não Sí, trazer no traer conceitos, né? conceptos, Simplesmente simplemente dejar deixar que las que as cosas coisas vengan, venham, que elas brillen, brilhem, que elas surjan. surjam. Essa é Es uma una perspectiva perspectiva bem bien Dzogchen, Dzogchen. Porque é o aspecto porque não es un dual. aspecto no dual. Só que veja, um aspecto não dual que perpassa desde Desde aquilo que aquello nós que vemos, vemos aquilo que a lo nós que somos, somos, o nosso próprio ego. Então, tem hay una uma cuestión questão que é essa questão, não é nem universal, que nem no es ni individual, universal ni individual, não é nem ni fora, fuera ni nem dentro. dentro. Nós Decimos dizemos que há que se superar a heresia da que separatividade. vamos a superar la herejía de las Porque o que cria, o que divisiones, criou lo que creó la perspectiva perspectiva de do samsara samsara é es a la ignorancia. ignorância. E a ignorância Y la pressupõe a ignorancia presupone la separatividade. A hora separatividad. que eu me separo e Me digo, eu separo y sou digo, isso, yo soy você esto, é aquilo, vos sos esto, é, a mí eu esto não no me gosto gusta, a mí me disso, gusta eu esto gosto otro. daquilo, e imediatamente Ahí o apego, a el aversão, apego ela só y la surge aversión porque as surgen coisas se porque separaram. está A la separatividade. separatividad. O ego. Eu queria comentar também sobre esse Quería apego también e comentar sobre el aversão. apego y la aversión. Eu tenho uma visão assim que esse Ese apego apego, assim, eu não gosto de sorvete de como que me pistache, eu gosto de gusta el helado chocolate. de dulce de Isso, leche, quando de acontece essas chocolate, coisas, sabe? Isso pra mim tiene faz algún muito sentido sentido. eso.
Porque para mim porque el o apego apego, assim, tinha que ser eu desapegar daquele que se apega. Eu penso assim, sabe? Eu tenho que desapegar do que eu quero ficar me apegando, desapegando. Desapegar de mim y mesma. también puedo estar desapegada de mí Entendi. misma. São níveis. Son niveles, Mas de alguma de alguna forma, manera, quando a gente cuando projeta o proyectamos gosto ou lo que não me gusta, lo que no me o gusta. problema não é o sorvete de El problema no pistache es el ou o helado de sorvete chocolate de dulce de leche. chocolate. La cuestión A es questão é esse ese ego ego que que se se identifica identifica o ou desidentifica. desidentifica. Es É trivial trivial a la perspectiva do perspectiva chocolate, eu del concordo com helado. você. Tem vários sorvetes Hay que eu muchos gosto e tem sabores que vários me que eu não gustan, muchos gosto. que no. Mas para Pero além desse más allá de gostar ese e não gustar y no gostar, gustar, então a la visão visión de Dzogchen Dzogchen está é más para allá além de ese gustar desse y no gostar ou não gustar. gostar. Então, não é só o gostar, é toda a Es toda perspectiva la do perspectiva apego. del apego en Que un num nivel nível mais más suave suave, pode parecer como puede gostar ou parecer não gostar de sorvete como de gustar o no chocolate. gustar de un sabor de helado. Num nível mais denso, eu posso produzir En un uma nivel más guerra denso, eso porque mismo eu quero o puede sorvete provocar de una guerra, chocolate para mim, quero porque yo comer quiero todo comerme ele todo el e todo o chocolate sorvete de chocolate do mundo. del mundo, todo lo que Então, é existe. a Hay intensidade densidades, hay niveles de do apego. apego. Para um Buda Para un Buda perfectamente perfeitamente iluminado, iluminado, helado de sorvete de chocolate, chocolate, de sorvete de pistache, pistache, piedra, pedra, oro, flor, ouro, barro, todo tudo está no está en el mesmo mismo nível. nivel. Porém, tem uma Por eso hay una questão, cuestión Gisele, que 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 o Karma Karma Limpa Limpa e depois a y la Francisca autora del ali texto acabam explorando. O exploran. praticante Dzogchen, ele é El practicante extremamente de prático. Dzogchen es una persona práctica. Ele não é No va alguém que a vai estar ficar sofrendo sufriendo com con essas esas coisas. Ele cosas. sabe que é perfeito e Sabe que es perfecto y completo. completo. Lo Ele sabe. sabe, pela Tiene la experiência, experiencia, que na tiene la manifestação da clara luz manifestación, no la luz bardo, clara del ele bardo. se Él se funde a funde con clara esa luz. luz. Mas ele tem Pero preferências tiene em sorvete de preferencias pistache en ou sus sorvete de gustos. chocolate. Mas isso já não gera Y sin embargo sofrimento. eso Ele escolhe no produce o sorvete de sufrimiento. chocolate ou o sorvete de pistache. Não é No es nessa en esa escolha, elección, en nesse ese gostar gustar, disso ou gustar daquilo que reside que o reside el problema problema. central. O Gustar gostar de una disso cosa ou o de gostar otra daquilo expresa expressa a la ignorancia ignorância que que está está dada. dada. Y E está está bien, tudo bem. Porque porque na en la visão visión Dzogchen, Dzogchen, inclusive essa ignorância nós reconhecemos como a la ignorancia la elaboração ou reconocemos como manifestação elaboración o dessa manifestación de mente. esa mente. Na medida em que En la mais medida consciência, melhor nós lidamos que com tenemos isso más tudo. conciencia, podemos lidiar con eso más Na fácilmente, medida em que a consciência, em que a nós medida que abrimos abrimos más mais espacio espaço para para a esa conciencia. consciência. A La ignorância, de ignorancia, de alguma alguna forma, manera, é o que faz com hace que a gente que esteja o estemos tempo todo el todo tiempo juzgando, julgando, eligiendo, escolhendo, decidiendo, decidindo o que não lo sou que no eu, soy o que é o yo, lo outro, que es se eu el otro, gosto lo ou que não me gusta, lo gosto. que no quiero. Né? O El praticante practicante de Dzogchen, Dzogchen cada cada vez vez ele menos vai estar nessa está en dinâmica esa do dinámica gosto de me ou não gusta, no me gosto. gusta. E cada vez mais Cada ele vez está más na dinâmica da abertura está en daquilo la que dinámica surge. de la apertura. La Lama Tsering, Tsering ela acaba ensinando muito enseña a mucho Dzogchen Dzogchen de de forma forma subliminal subliminar en sus nos enseñanzas. ensinamentos, né? Ella E dice, ela diz, no final das a contas, fin de tem cuentas, pessoas que gostam, ela falando, né, gostam, e ela usou o exemplo hay do queijo, gentes né, dizendo alguns vão gostar de brie e que outros vão gustan de un gostar de tipo de queso y mussarela. otra E é de otro, isso. y es E é perfecto y perfeito e completo. completo. Mas aquilo que Lo que produz o produce en gostar gustar ou não o no é a es la identidade. identidad.
Y la a identidad, identidade, el esse ego, ego, ele origina-se se origina da en la ignorância. ignorancia. Mais alguém ¿Alguien más gostaria de... quisiera comentar? Perfeito. Bueno, Preciso de 3 minutos e a paramos gente já volta 3 para o Yoga minutos dos y Sonhos, seguimos tá bem? con el yoga de los sueños.